Um dos grandes desafios do setor de intermediação financeira e outros setores também é tratar com risco moral, né? Quer dizer, o trapaceiro, digamos assim. Esse é um problema que pega várias áreas. Por exemplo, a questão seguro tem um pouco isso. Você pode dizer assim, trapaceiro é muito forte, mas sei lá, você é um cara que é super cuidadoso com o seu carro, só estaciona no lugar, estacionamento pago, né? Você nunca para no meio da rua. Aí você faz o seguro, você resolve largar seu carro em qualquer lugar, porque agora também, se der problema, é com a seguradora. Esse tipo de coisa a gente costuma chamar de risco moral. Não necessariamente você é um trapaceiro, assim, estrito senso, você só não é tão cuidadoso como deveria ser. Você pode imaginar, até na área de saúde, isso dá uma confusão danada, mas vocês podem imaginar também que se o cara está segurado, por exemplo, eu tenho seguro saúde, eu pago lá um plano de saúde, isso pode me deixar um pouco relaxado em cuidar da minha saúde. Talvez se eu tivesse que pagar eu mesmo, quer dizer, se eu não tivesse um seguro e eu tivesse que arcar com um problema de saúde, talvez eu fosse fazer exercício. Tem uma opção de coisa aí, que é um assunto bem interessante, certamente vocês estão vendo isso lá na área de microeconomia, eu não sei se é micro um ou 2, vocês me desculpem, eu não conheço, eu não sei exatamente como é que está a divisão lá deles na microeconomia, mas é um tema que é bem estudado em microeconomia. Aqui, nós vamos estudar. Aqui o cara é bem trapaceiro mesmo, entendeu? Para o nosso caso. O nosso caso é o seguinte: lá no anterior, só para a gente fazer o contraponto, o problema era se o projeto era bom ou ruim. Né? E o banco tem que saber o que é um projeto bom de um projeto ruim. Então lá era um problema que era de se o cara não paga, porque ele não pode, né? Quer dizer, aí você evita o problema do cara, porque o cara que não pode pagar é o pior devedor, já que ele não vai pagar de qualquer jeito. Aqui não. Aqui o problema é o cara esconder o sucesso do banco. Então eu vou pegar, eu vou tentar esconder do banco que o meu projeto deu certo, vou me esconder do banco e não vou pagar o empréstimo do banco. E o banco quer de alguma maneira olhar para você, ele vai te vigiar um pouco, ele vai ficar de olho para você não enganá-lo. Só que isso tem um custo. Então agora o custo do banco não é de fazer a seleção de projetos, não é de contratar um consultor para ver se o projeto é bom ou ruim. O custo do banco agora é de outra natureza, é de te vigiar para saber se o teu projeto, afinal de contas, deu certo ou deu errado. Então muda a natureza do problema, né? Talvez seja um problema mais interessante do que o anterior. Então, agora você tem no início do período, o empreendedor ele pode pagar um valor HRT, H entre 0 e 1, para esconder a inovação em caso de sucesso. Então, lá no começo, quando ele está fazendo o projeto dele e tal, né, ali no segundo período, ele tem essa opção. E se ele pagar HRT, ele esconde a inovação. Ele consegue esconder do banco a inovação. Aí vem a pergunta: ele vai revelar ou vai esconder? Bom, a gente não está aqui desenhando. Em economia a gente não faz cara legal e cara bonzinho, né? A ideia de economia, da maioria dos modelos, e isso é uma ideia que eu acho extremamente saudável de pensar assim, é que as pessoas respondem a incentivos. Então, eu podia imaginar que tem cara trapaceiro, cara não trapaceiro, seria outro modelo, aí tem uma probabilidade de trapaceiro ou não. O pessoal de jogos gosta dessas coisas, vai procurar equilíbrio perfeito em subjogos e tal, quer dizer, a natureza joga com um tipo de agente, depois vem o jogo. Mas aí deixa para eles que sabem essas coisas. Eu sou um cara de macro, né? Assim, eu sou um cara que fugir dessas coisas todas. Tô brincando. Mas assim, eu sou esse cara. Então, assim, aqui todo mundo é o mesmo tipo. Todo mundo é do mesmo tipo de pessoa aqui. A única coisa é que eles vão responder ao incentivo. Então, ele vai revelar o sucesso, ele vai se comportar direitinho. Se o custo de se esconder for muito alto, em particular, se o custo de esconder for maior que o custo esperado de pagar o empréstimo. Então, quanto maior o custo de esconder, mais ele tenderá a ser bem comportado. Ou seja, se HRT for maior ou igual do que MIRT, Mi é a probabilidade de sucesso, gama é a taxa de juros do empréstimo, então ele vai pagar essa taxa gama, e RT menos WT menos 1 é o que ele pegou emprestado, né? Então, HRT é o que ele paga para esconder o sucesso, e Mi de RT
Gama, que é a taxa de juros, RT menos WT menos 1 é quanto ele paga caso seja um sucesso o projeto dele. Né? Ele não sabe se é um sucesso. A loteria está lá. Vai dar certo com probabilidade μ. Então, com probabilidade 1 menos μ deu errado, esquece. Mas com probabilidade μ deu certo, ele conseguiu a inovação. E aí ele vai pagar essa taxa. Então, com isso, aí ele vai pagar o empréstimo dele, que é RT menos W, a uma taxa. A taxa dele é gama. Então, é o que ele paga, né? Essa taxa sempre brutas. Então, é o que ele paga. É o que ele paga. Então, esse é o termo à esquerda, é o custo. Na verdade, ficou errado aqui, né? O termo à direita, que é o de pagar, o quanto ele paga, espera pagar em caso de sucesso. Os potenciais emprestadores são os não empreendedores, né? Então, o cara que não é empreendedor, mas que também trabalhou, todo mundo tem WT-1. O cara que não é empreendedor, ele é o cara que está emprestando dinheiro. Então, a taxa de juros deve ser tal que o valor recebido por cada unidade do bem final deve ser igual a 1. Né? Quer dizer, você tem, porque essa é a transferência. Então, você tem que esse valor μ gama é igual a 1. Dessa forma, mesmo sem supor que os indivíduos descontam o tempo, a taxa de juros é positiva. Né? Então, a taxa de juros vai ser positiva, porque μ é uma probabilidade, está entre 0 e 1. Então, gama é maior que 1, como eu falei, é bruto. Então, a taxa de juros é estritamente positiva, vai ser 1 em alguma coisa, porque para igualar, senão você vai preferir botar dinheiro em pesquisa ou emprestar para você ficar indiferente, vale essa condição. Então, você tem taxa de juros positiva nessa economia. Substituindo a taxa de juros na condição para não esconder a inovação, quer dizer, a condição de não esconder a inovação é essa daqui, nós vamos ter HRT maior ou igual que μ de RT, 1 sobre μ de RT, que é a taxa de juros, RT menos W, T menos 1. Aqui é só substituição, que significa HRT maior ou igual a RT menos WT menos 1, 1 menos HRT menor ou igual a WT menos 1, RT menor ou igual a WT menos 1. Desculpa, menor ou igual a 1 sobre 1 menos HWT menos 1. Esse termo aqui é uma constante, que eu vou chamar de V. Né? Esse V aqui é uma espécie de multiplicador. Então, esse termo aqui é uma constante, 1 sobre 1 menos H. H, lembrem, é um número entre 0 e 1. Então, isso aqui é uma constante positiva. Isso aqui é uma constante positiva. Que vai multiplicar o teu salário. A ideia, isso é uma ideia super comum em banco, é que o teu empréstimo depende do W que você tem. Então, W é o dinheiro que você tem, ele vai dar um múltiplo disso. Esse múltiplo depende basicamente do H, que é o parâmetro que é o custo de você esconder, o custo de trapacear. Se o custo para esconder for 0, por exemplo, se H é 0, um caso extremo, você não vai ter nada emprestado. Seu RT vai ser só o dinheiro que você já tem, é o que o banco é o que você vai conseguir investir em pesquisa. Ou seja, o L, que é R menos W, é 0. Esse 1 sobre 1 menos H eu vou chamar de V, e esse VWT menos 1 eu vou chamar de R chapéu. O que é o R chapéu? É o máximo que você consegue botar em pesquisa. O máximo de dinheiro que você consegue botar em pesquisa é R chapéu. Se esse R chapéu for muito baixo, você não vai conseguir aquela probabilidade que você deseja. Se o R chapéu for muito alto, talvez você consiga. Então essa é a nossa especificação. Vamos falar um pouco do V. A última desigualdade mostra que o limite para o investimento de pesquisa é uma proporção de WT menos 1. Essa constante V1 sobre 1 menos H é chamada de multiplicador de crédito. E o R chapéu, como eu disse, é o limite superior para o investimento em pesquisa que você tem. Esse R chapéu depende do W, que é quanto você tem de recurso seu, e do V, que é esse multiplicador que o banco do que o banco pode emprestar. Lembrando que o banco te empresta R menos W, né? R menos W. Então esse é o desenho, né? Isso eu já tinha dito. Então se você tem um limite do que você pode emprestar de pesquisa, esse limite está relacionado ao W que você tem. O multiplicador de crédito, ele depende exclusivamente do H. Né? Você olhar o V, ele vai depender apenas do H. A única coisa relevante aqui para ele é o H. Se o H é perto de 1,
Se o H perto de 1, ou seja, é muito caro esconder a inovação. Se é muito caro esconder a inovação, você tem um limite de crédito praticamente não existe, né? Porque você vai para 1, isso aqui vai para infinito. Se o H é 0, por outro lado, você não tem crédito nenhum, você só vai poder investir o R chapéu, o máximo que você pode investir de pesquisa é o dinheiro que você conseguiu ganhar no primeiro momento da sua vida. Então, quando H vai para 1, V vai para infinito, ou seja, quando é muito difícil enganar os bancos, você não consegue enganar os bancos, não é viável enganar os bancos, porque também não faz o menor sentido você supõe que H é igual a 1, só para imaginar aqui, forçar um pouquinho. Se H é igual a 1, para enganar o banco, você tem que pagar todo o valor que você gastou de pesquisa. Isso não faz o menor sentido, você pagar isso só para enganar o banco. Mas eu pago o empréstimo e para a confusão, né? Então, H é igual a 1, o que acontece é, à medida que H vai chegando em 1, não faz mais sentido enganar o banco. Então, nesse caso, não existe limite para investimento em pesquisa. O cara vai conseguir investir a quantidade ótima, que é aquela lá que nós já tínhamos discutido. O modelo se comporta, a restrição de crédito não está batendo, digamos assim. Por outro lado, se H é igual a 0, é muito fácil enganar os bancos, não custa nada enganar o banco. Você é só chegar na cara, não deu errado, eu não vou pagar. Se for só assim, você não vai ter financiamento à pesquisa, né? Então os bancos vão optar por não financiar a pesquisa porque eles sabem que vão ser enganados. Eles não vão querer financiar atividade de risco nenhuma. Então, isso é uma questão importante. A gente pode pensar até agora em termos de a facilidade ou não de recuperar empréstimos pode ser um fator importante para o financiamento de pesquisa. O que nós, desse modelo, a gente não fez ainda, mas já dá para desconfiar que vai ser importante para o crescimento. Então, se você tem uma economia onde é muito difícil para o banco recuperar o dinheiro que ele emprestou para o empreendedor, é muito complicado. Então, por contrapartida, é muito fácil para o empreendedor não pagar os seus credores. Você, por tabela, não vai ter financiamento para esses empreendedores, para essas ações de risco, e daí a economia vai pagar um preço em termos de crescimento. Então, dá para pensar um pouco, se você quiser pensar essa questão de facilidade de cobrar, inclusive lá no Doing Business tem esse tipo de indicador, você pode tentar por aí fazer a relação com crescimento a partir de um modelo desse tipo, né? As coisas caminham juntas. Bom, na ausência de restrição ao crédito, ou seja, se o R chapéu é maior que é menor que desculpa, se o R chapéu é maior que o R ótimo, então, sei lá, R chapéu é 1000 e o R ótimo, né? O R que maximiza o lucro do empreendedor, que vai dar esse Mi igual a Pi sobre Psi, foi a conta que nós fizemos no vídeo passado. Quer dizer, o lado ruim de ter quebrado o vídeo é porque aí vocês vão ter que puxar o vídeo passado. Mas então dê uma olhada nos slides, você tem aí os handouts, dá uma olhadinha que você vai ver o Mi igual a Pi sobre Psi. Então, se o R que garante essa probabilidade, essa é a probabilidade ótima, que maximiza o lucro. Então aqui, se o cara puder escolher, ele vai escolher essa probabilidade. Então, é a que maximiza o lucro dele, então aqui não tem muita discussão. Então, se o R for menor, se o R chapéu, desculpem, se o limite de crédito for maior do que esse R, meu Deus, que confusão. Vamos organizar de novo. Se o limite de crédito for maior do que o R que te dá a probabilidade ótima, ou seja, você tem lá o teu limite é 1000, mas você quer investir 500, não tem problema nenhum. Vai ficar essa desigualdade aí que não vai ter nenhum impacto. E o modelo vai funcionar exatamente como aquele modelo inicial do vídeo passado, onde não tem problema de crédito. Não tem problema nenhum de crédito, que é exatamente o que está acontecendo. O empreendedor quer botar 500 unidades do bem final, o banco diz, olha, você pode botar no máximo 1000. Quer dizer, tá bom, eu vou botar 500 e vou conseguir o Mi que eu desejo. Então esse caso não é interessante, né? O caso interessante é quando a restrição de crédito é ativa. Nesse caso, o R vai ser igual a R chapéu e menor do que o necessário para ter o Mi igual a Pi sobre Psi. Então, se você pensar que o R estrela é o do Mi sobre Psi, se o R chapéu é menor do que esse R estrela, então o teu R, você vai investir tudo que você puder, porque você vai querer chegar perto daquela probabilidade. Quanto mais dinheiro você botar, mais perto daquela probabilidade, mas vai ficar abaixo dela. Então, aqui a situação é a seguinte:
R chapéu é 1000. Para você conseguir a probabilidade ótima, quer dizer, o quanto você quer investir, supõe que é 1.200. 1.200. Você queria investir 1.200, mas você não tem como fazer isso. Você chega no banco, o banco diz, não, eu te empresto de forma que o máximo que você pode investir é 1.000. Então o que você faz? Você investe esses 1.000. Você investe os 1.000 para chegar o mais perto possível daquilo que seria o ótimo, né? Então essa é a ideia, isso é o que está acontecendo no modelo. Então nesse caso, o que está acontecendo, R chapéu, que é igual a VWT-1, por definição, vai ser menor do que a T estrela psi mi ao quadrado sobre 2, onde mi é igual a π sobre psi. Menor, vai ser estritamente menor, porque quando mi é igual a π sobre psi, eu tenho o R estrela, digamos assim, o R que garante, que me dá essa probabilidade. Eu vou trabalhar com R menor, então isso aqui é menor. Dessa forma, lembrando que a T estrela é igual a gama T menos 1, vale que VWT menos 1 é menor que gama AT menos 1, que é o A estrela T, psi 1 sobre 2, esse 1 sobre 2 aqui, π sobre psi elevado ao quadrado. Eu estou só substituindo esse mi aqui e eu sei que é menor, V que é menor, estritamente menor. Para ser igual, eu teria que ter o R que me dá isso, mas eu não tenho porque eu estou, por hipótese, esse R ultrapassa a minha restrição de crédito. Aí eu fazendo as devidas modificações, isso aqui é igual a gama. Isso aqui é igual a gama está certo, AT menos 1 está certo, π ao quadrado está certo, psi com psi ao quadrado, e esse 2 aqui, 2 psi. Então essa aqui é a restrição, VWT menos 1 é menor do que esse cara aqui é igual. Então esse aqui é o limite superior do que pode ser colocado. Bom, para que eu vá adiante agora, eu preciso de achar o W, né? Porque V é parâmetro, A é o nosso A de sempre, deixa ele quieto, gama, π, psi, tudo aqui é parâmetro. Psi depende só, é 2 sobre lambda, 2 sobre lambda 2, eu acho. Aí confirma lá. Então esse é o psi. Então todo mundo aqui é parâmetro, eu tenho que achar o W. O W é a produtividade marginal do trabalho lá no setor de bem final, lá na produção de bem final. Se o L for 1, você não vai conseguir enxergar. Então volta o L, só para a gente fazer a derivada. Aqui a gente, no modelo passado a gente usou o L, aqui eu só lembrei que o L era isso, mas não usei. Mas de todo modo ele vai ser 1 depois, de qualquer jeito. É só para a gente fazer a derivada que ele não pode, porque senão não faz sentido. Então eu vou derivar em relação a L, 1 menos alfa, L menos alfa vezes isso, mas como L é 1, ele morre. Tchau, L, porque ele é 1, 1 elevado a menos alfa é 1. Fica então 1 menos alfa que multiplica esse termo aqui, essa integral aqui. A última igualdade segue de L igual a 1. É bom registrar porque às vezes a gente esquece, mas segue daqui, né? Eu nem esqueci. Então vai ficar 1 menos alfa, essa integral. A expressão acima determina o salário como proporção de YT. Como YT é uma proporção de AT, a gente já discutiu isso, né? Quer dizer, como YT é uma proporção de AT, a gente pode substituir aí, mas já está lá no vídeo retrasado. O salário pode ser escrito como ômega AT, onde ômega é uma constante positiva, ou seja, o W é 1 menos alfa que multiplica YT, porque L é igual a 1, então YT é igual a isso aqui. Então W é 1 menos alfa YT. Como YT em si é uma proporção de AT, o salário vai ser uma proporção de AT, ômega AT. Da expressão de YT em função de A, então se você pegar lá o YT em função de A, e de W, ômega vai ser esse cara aqui. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, pega lá na 2 vídeos atrás, ou nos seus slides, vê lá o YT como função de A, e substitui aqui. Eu tenho a impressão que vai ser alfa, 2 alfa, 1 menos alfa, multiplica aqui por esse 1 menos alfa, e esse é o nosso ômega. Então o salário é ômega, que é dado aqui, que multiplica AT. Então se eu retornar a equação 11 é essa daqui, eu agora já sei o valor de W, em função dos parâmetros, né, e de A, de AT. Então eu tenho que V ômega AT menos 1, menor, o ômega é esse cara aqui, se você quiser substituir, substitua, mas vamos deixar o ômega, fica mais fácil. V ômega AT menos 1 é menor do que esse termo aqui. Se AT menos 1 está dos dois lados, ele é positivo, isso aqui é um nível de produtividade, tchau. Então V ômega menor que gama π ao quadrado 2 psi. Então essa é a relação que eu tenho.
Daqui eu tenho então um limite superior para V. V é menor, V, o multiplicador, né? Ele é menor do que gama π ao quadrado, 2 psi ômega. Então esse é V é menor do que isso. V é menor do que isso. Lembra que a gente está no caso onde a restrição está batendo. Se a restrição não está batendo, a história é completamente diferente. Quando a restrição do financiamento está ativa, que é o caso que nós estamos trabalhando, eu tenho que o valor investido em pesquisa vai ser o máximo que ele pode investir, que é R chapéu, que é VWT-1. Então, vamos recuperar aqui o argumento. A restrição está batendo, isso significa que o máximo que ele pode investir em pesquisa é R chapéu. Como ele quer investir um valor maior, que é o R chapéu, para ter a probabilidade ótima de inovação, ele vai pegar o dinheiro que pode e investir o quanto pode. Então ele investe R chapéu. Esse R chapéu é dado por VWT-1. Então, eu agora posso usar isso para chegar na probabilidade de obter uma inovação. Essa probabilidade, eu estou chamando de μ', vai ser igual a φ de R chapéu T, não é R, porque R é o quanto ele desejaria, mas ele não pode investir R. Ele quer dizer, que eu não quis botar R estrela para não dar confusão com as estrelas. Eu acho que ele também não botou o Aguion, porque senão ia dar uma confusão. Mas não é a quantidade ótima, né? Então é o R chapéu, que é o limite. R chapéu é o máximo que ele pode investir. Então a probabilidade de inovação, estou chamando de μ', é φ de R chapéu sobre a estrela T. Isso aqui é igual a lambda, N, 1/2. N é R chapéu sobre a estrela T. R chapéu é VWT-1 sobre a T. Isso aqui implica que μ' é igual a lambda, V ômega T-1, porque o WT-1 nós vimos que é ômega T-1, o A estrela T é gama T-1. Então isso aqui tá arrumadinho. Eu passo o lambda para dentro do quadrado, lambda 2, VW sobre gama, o AT-1 morre com AT-1, tudo isso elevado a 1/2. Elevado tudo isso a 1/2. Eu vou agora usar o psi para ficar consistente, né? Então vou usar o psi para ficar VW gama, lambda 2 é 2 sobre psi. É só pegar lá a definição do psi que nós vamos ver que isso é verdade. Então agora eu tenho μ', que é a probabilidade de uma inovação ocorrer. Então essa probabilidade de ocorrer uma inovação agora é dado por μ', que é igual a V ômega, 2V ômega sobre psi, gama psi, isso elevado a 1/2. Conhecido o valor da probabilidade de ocorrer uma inovação, a taxa de crescimento, então, vai ser dada por essa forma aqui. Então, a taxa de crescimento agora é V ômega sobre gama, 2 psi elevado a 1/2, que multiplica gama menos 1. Essa taxa aqui é diferente da taxa ótima. A taxa ótima, vocês lembram, era π sobre psi. Era essa a taxa ótima. Agora eu tenho essa outra expressão aí. V, que na realidade é 1 sobre 1 menos H, mas é multiplicador, deixa eu ver aí. Ômega, que depende dos alfas, é uma constante. Gama, que é o salto de inovação. Psi, que é aquela definição 2 sobre lambda 2. Então, essa é a nova taxa de crescimento. O que é interessante colocar aqui, prestar atenção, é que, essa taxa nova vai ser tanto maior quanto maior for o V. Então, quanto maior for o multiplicador de crédito, mais essa economia vai crescer. Claro, se o multiplicador for para infinito, aí você vai para o outro caso e a economia vai crescer π sobre psi gama menos 1. Ele não vai para infinito. Esse tipo de modelo tem que tomar esse cuidado. Eu tenho dois casos aqui. Caso 1, caso 2. Eu estou trabalhando no caso 2 onde está batendo. Se V vai para infinito, você vai necessariamente sair do caso da restrição batendo, porque a restrição, o R chapéu vai para infinito, você não quer investir R chapéu. Então, para isso aqui fazer sentido, você quer investir o R que dá π sobre psi. Então, aqui eu estou falando, desde que esteja valendo a restrição e o caso seja esse, o aumento de V, se você vai relaxando a restrição ao crédito, você vai chegando no R mais perto do R ótimo e, portanto, a economia vai crescendo mais. Agora, o V, ele depende daquele H, que é o custo de enganar o banco. Então, o que está acontecendo se o custo da presença da restrição de crédito, a taxa de crescimento será tanto maior quanto maior for o multiplicador de crédito, verdade.
que por sua vez será tanto maior quando o custo de enganar você enganar as pessoas é alto. Então, se o custo de se enganar as pessoas, se enganar os financiadores, enganar o banco for muito caro, você vai aumentando o V e, portanto, aumentando a taxa de crescimento. Então, né, se você faz aqui uma reforma no sentido de dificultar, de facilitar que os bancos cobrem, ou dificultar que os bancos sejam enganados, você vai acabar gerando mais crescimento nessa economia. Outro ponto em destaque, esse merece ser destacado, é que, ao contrário dos outros modelos, dessa vez o PI não apareceu diretamente na taxa de crescimento. A expressão final da taxa de crescimento não tem PI. Nas outras tinham, né? O PI sempre estava lá aparecendo nos modelos. E fazia muito sentido, porque PI era o prêmio da inovação. Então, quanto maior o prêmio da inovação, mais as pessoas querem inovar e, portanto, mais crescimento vai ter. Dessa vez isso não acontece. Agora, por que não acontece? Porque o que aparece aqui é o V. Porque mesmo que PI seja muito alto e você esteja doido para investir muito dinheiro em pesquisa, você não vai conseguir investir aquele dinheiro. Porque o V vai barrar. O V vai barrar. Ah, mas se por acaso eu conseguir investir, aí você sai desse caso, vai para o outro caso e o PI aparece. Né? No outro caso é PI sobre PSI. Então não tem problema. Se você conseguir investir a quantidade desejada em pesquisa, o PI aparece, nós estamos naquele caso onde a restrição não está batendo. Mas se a restrição está batendo, o PI não é tão importante, porque, cara, se eu conseguir investir em pesquisa, eu vou ganhar um lucro danado, eu vou ser um inovador, daí eu quero investir a grana em pesquisa, eu vou lá no banco, o banco diz, não, senhor, eu não vou te emprestar isso tudo, eu te empresto o VWT-1. Então quem vai definir o quanto você vai conseguir investir em pesquisa é o V, e é por isso que o V aparece onde normalmente estaria o PI. O V que aparece onde estaria o PI. O ômega está aqui, faz sentido também, porque o ômega ele determina o salário. Mais salário, mais dinheiro. Então você consegue investir com o seu próprio dinheiro. O PSI, à medida que ele é 2 sobre lambda, é a eficiência do setor de pesquisa, né, sobre ela. Então, tá direitinho. O gama também tá aqui. Então, esse é o resultado do modelo com risco moral. É um modelo que fica mais interessante, pelo menos na minha avaliação, porque ele permite esses dois casos. Você tem que estar lembrando sempre desses dois casos. E fica claro também o problema que é um problema que vira uma questão quase institucional, né? O quão fácil é para um credor monitorar e receber e garantir que vai receber de volta o dinheiro que emprestou, caso tenha sucesso. Caso não tenha sucesso, não adianta, aí não vai receber. Você vai fazer o que com o cara? Você vai prender o cara? Uma coisa dessas não faz muito sentido. Prisão por dívida tem impressão que nem existe mais na maioria dos países do mundo civilizado. Mas mesmo que exista, não vai resolver o problema. Você prende o cara, ferra o cara, mas não recebe teu dinheiro de volta, né? Quer dizer, então é o caso de sucesso aí da ideia de enganar o banco. Então, com isso, nós vimos nossos dois modelos mostrando aí o papel dos bancos. Primeiro, tratava da eficiência do banco como avaliador de projetos, e aí deu o resultado esperado. Se os bancos são mais eficientes para avaliar projeto, a economia cresce mais. O segundo tratou da questão do risco moral e dessa ideia de tentar enganar o banco, tentar enganar o financiador. E o que nós vimos também, um resultado que não deveria ser surpreendente, pelo menos, é que quanto mais difícil enganar os bancos, quer dizer, quanto mais fácil, quanto mais caro é para enganar os bancos, maior é o crescimento da economia, porque mais financiamento vai ter, mais crédito vai aparecer. Então é isso. Encerramos aqui com esse vídeo a nossa discussão do sistema financeiro e crescimento econômico. Quem se interessou, recomendo uma lida no livro. Ele bota artigo, ele dá umas citações legais, porque é um tema que sempre aparece, essa questão da intermediação financeira e do crescimento econômico. Muito obrigado pela atenção de vocês. O vídeo termina aqui.